Olá, aqui é o Alexandre e esse é mais um vídeo da Allworks para você, onde a gente vai conversar sobre o Spring Boot. Eu quero definir aqui com você o que é o Spring Boot, eu vou colocar aqui para você todas as vantagens e no final o que eu quero é que você perceba que o Spring Boot ele pode deixar você com muito mais produtividade nos seus projetos, né? Principalmente se você já usa projetos do ecossistema Spring. Para começar, o que é o Spring Boot, né? O Spring Boot ele é um projeto que está lá dentro do ecossistema Spring, que nos ajuda a criarmos aplicações standalone. O que seria isso? São aplicações que não dependem de nada, são aplicações que funcionam por si próprias. Na verdade, depende somente do Java, mas tirando a questão de que você tem que ter o Java instalado na máquina, elas não dependem de mais nada. E o Spring Boot nos ajuda com tarefas de infraestrutura, ele nos ajuda a cuidar ali da configuração de infraestrutura do nosso projeto, nos ajuda ali principalmente com as configurações iniciais que a gente precisa para deixar o projeto ali no jeito, para a gente começar a codificar, colocar as nossas regras de negócio. Ele nos permite ter um projeto mais organizado, porque se ele cuida da infraestrutura, se ele nos ajuda com configuração, então primeiro que ele tira essas coisas do nosso projeto, só isso, já seria uma boa organização, depois que ele nos deixa com mais tempo, né, para poder organizar melhor a nossa aplicação. E também ele facilita a gente colocar o projeto em produção, já que a gente tem ali um arquivo, né, uma aplicação standalone, a gente tem um arquivo só, então a gente leva esse arquivo para produção, inicia ele e pronto. E como que ele faz isso, né? Mais especificamente, quais as vantagens do Spring Boot, como que ele nos dá essa ajuda aí que eu acabei de comentar, é o seguinte. Primeiro que ele favorece a convenção sobre a configuração. Ele configura o nosso projeto a partir de convenções que ele adota. Por exemplo, se você quer utilizar o JPA no seu projeto, ele já tem ali uma dependência que você vai adicionar e essa dependência tem subdependências e dentre essas subdependências está ali, por exemplo, o Hybrid, está ali a API do JPA, está o que precisa para o Hybrid funcionar. Outra coisa bacana também é que as versões, né, dessas subdependências já são versões compatíveis entre si, testada ali pelo pessoal, pela equipe do Spring, testada também por toda uma comunidade. Então essa aí é uma outra garantia. Então dessa forma, ele já, quando você adiciona a dependência, por exemplo, do JPA, ele pega ali as convenções que ele tem para essa dependência específica, né, para o JPA, e configura o nosso projeto. Isso funciona também para a parte web, né? Funciona também para a parte de segurança. Então tem uma série ali de dependências que você pode adicionar que ele já vai adotar a convenção, que a partir da convenção que ele tem, ele vai fazer a configuração para você. Outra coisa, outra vantagem, uma segunda vantagem aqui dele, é que ele já tem um servidor embarcado, né? No caso ali por padrão é o Tomcat, você pode escolher outro, mas por padrão o que a gente tem é o Tomcat. Isso facilita bastante, tanto em desenvolvimento, para a gente poder testar, porque a gente não precisa nem baixar o servidor, a gente não precisa baixar o Tomcat, como também em produção. Na hora que a gente vai levantar o nosso projeto em produção, a gente não precisa ter um servidor lá ou baixar um servidor lá. A gente simplesmente pega a nossa aplicação, joga para produção e lá ele já vai ter um servidor embarcado para a gente levantar a nossa aplicação e já conseguir utilizar ela, já conseguir acessar ela. Outra coisa é que ele deixa o nosso POM XML bem organizado. Para você que usa Maven, né, você entende quando eu falo, né, POM XML, que às vezes pode virar uma bagunça, mas ele ajuda bastante com a questão da organização do nosso POM. Veja aí no exemplo que eu dei do JPA. Você adiciona ali uma dependência dentro do POM e através das subdependências, dessa dependência que você adicionou, ele já coloca todas as outras necessárias. Então você evita ter que colocar várias dependências, você evita ter que validar se as dependências, se as versões das dependências são compatíveis entre si. Então ele ajuda muito nessa questão da organização do nosso POM XML. Outra coisa é que ele nos ajuda também bastante com tarefas do dia a dia, através de uma dependência que ele tem, que se chama DevTools. Através do DevTools a gente consegue reiniciar o projeto automaticamente a cada alteração que a gente faz. A gente consegue também algumas configurações ali que são convenientes para desenvolvimento, ele já habilita para a gente por padrão, sem a gente ter que ir lá colocar a configuração explicitamente no nosso arquivo application.properties, né, que é um arquivo que a gente tem de configuração. Por exemplo, no caso do cache das nossas páginas HTML, quando a gente está em desenvolvimento, o DevTools simplesmente desabilita isso, né? Ele desabilita para a gente não ter que ficar tendo que obrigatoriamente reiniciar a aplicação somente para trocar o HTML, né? Porque aí se ele não faz cache, a gente troca ali e no browser a gente já
quando a gente aperta F5, ele já se mostra, né? Ele já se mostra com a nossa alteração, ele já se atualiza. Outra coisa bacana é que ele tem uma integração ali com o Live Reload, que quando você faz a alteração na sua página, né, HTML, como ele já desabilita o cache e tem integração com o Live Reload, então na hora que você volta para o browser, você não precisa nem apertar F5. Né, ele já se atualiza para você. Então isso aí é uma coisa muito bacana que tá ali na dependência DevTools que a gente usa, né, que a gente sempre coloca no nosso path. Quando a gente está, sempre não, né? Na maioria dos casos, a gente coloca essa dependência por causa dessas ajudas aí que a gente tem, né? Dessas facilidades que a gente tem no dia a dia. Outra coisa é que ele nos ajuda quanto às métricas da nossa aplicação, analisar métricas da nossa aplicação, analisar a saúde da nossa aplicação. Para isso ele tem uma outra dependência que nem sempre a gente adiciona, mas se você precisar dessa funcionalidade você já tem e basta adicionar, que é o Actuator. E ele serve para a gente monitorar e gerenciar a saúde da nossa aplicação. Então ele dá ali várias informações para você cuidar ali de como que está o uso de recursos da sua aplicação ali dentro do seu servidor, principalmente quando está em produção, né? E o mais bacana é que ele faz tudo isso sem gerar uma linha de código-fonte. Ele somente adotando convenções configura nosso projeto e não precisa gerar uma linha de código-fonte. E é importante notar também que se você quiser customizar alguma configuração dele, você pode, basta simplesmente você configurar como você configura um projeto Spring que não tem o Spring Boot. Então basta você colocar ali suas configurações, ele vai detectar que você já configurou e não vai incluir as configurações dele. Então ele facilita bastante aí o nosso dia a dia como desenvolvedor, nos deixa muito mais produtivos. E uma coisa interessante também de se comentar aqui num vídeo, né, num vídeo sobre Spring Boot, é também sobre a IDE STS, né, o Spring Tool Suite, porque eles têm um casamento muito bacana, né, o Spring Tool Suite, ele ajuda na verdade em qualquer projeto, né, do ecossistema Spring, incluindo também o Spring Boot. Então utilizar as duas ferramentas ajudam bastante a gente a nos tornar ainda mais produtivos. Por exemplo, se você quiser criar aí um projeto com Spring Boot utilizando o STS, veja só como que é fácil. Você ali clica com direito, seleciona ali a opção Start Project, né, do Spring, depois você coloca os dados, né, as informações do seu projeto, depois você seleciona quais dependências você quer que fiquem lá no seu .xml, no seu projeto. Feito isso, basta você esperar ali baixar essas dependências, né? Talvez demore um pouquinho se você nunca utilizou as versões que você selecionou agora dessas dependências, né? No caso ali o Spring Boot 2.0, então pode ser que demore um pouquinho. Feito isso, o projeto está pronto para ser utilizado, você já tá ali liberado para começar a incluir as suas regras de negócio. Você não precisa configurar para a parte web funcionar, você não precisa configurar para a parte de persistência funcionar. Como eu disse, nesse caso aí ele está adotando as convenções para poder configurar o nosso projeto. E outra coisa bastante bacana, né, de conhecer também, bem bacana de conhecer também, é o pacote que ele gera, né, como que ele gera. E o Spring Boot ele tem ali, ele gera um jar, né, no final das contas ele gera um jar, mas é um jar totalmente específico, né, com uma estrutura própria dele, que ele precisa para poder fazer essa questão aí do projeto, da aplicação standalone. Então ali nesse jar ele tem uma estrutura própria, onde ele coloca o nosso código-fonte, ele coloca as dependências que a gente precisa para o nosso projeto funcionar e coloca também o servidor embarcado. Então se você colocar o jar dele com um jar tradicional que a gente tem do Java um do lado do outro, você vai notar que ele tem uma estrutura toda diferente para ele poder funcionar. Mas o bacana é que para você levantar a aplicação também não precisa de nenhum comando ali diferente, você vai utilizar o comando que você utilizaria para levantar qualquer outro jar que você tenha, que você já tenha executado. Você simplesmente roda o comando ali, java-jar, coloca o nome do jar do Spring Boot e a nossa aplicação web ela se inicia e você já vai conseguir acessar ela através do browser. Bom, o que eu queria falar, o que eu queria te passar aqui sobre o Spring Boot era isso, né? Como ele pode te deixar bem produtivo aí no seu dia a dia, principalmente para você que já usa projetos dentro do ecossistema Spring. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos para ajudar a gente a espalhar esse conteúdo aí pela internet. No mais, um abraço para você e até uma próxima. Tchau!